From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar na meditação do livro de Êxodo, capítulo 20, e hoje nós vamos finalizar nossa meditação nos 10 mandamentos. Não finalizar o capítulo 20, mas nós vamos finalizar aí a meditação nesses 10 mandamentos. Se você não ouviu, está disponível para que você possa ouvir aí as outras programações falando dos outros mandamentos. Nós vamos falar hoje do 8º, do 9º e do 10º mandamento. Vamos falar de uma maneira bem resumida. Se fosse para entrar em cada um desses tópicos aqui, nós ficaríamos meses só em cada um deles. Começando com Êxodo 20, verso 15, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotação, e diz assim: o 8º mandamento. Este mandamento, ele vai falar da propriedade particular. Ele vai falar daquilo que não pode, que é errado tomar aquilo que não é legalmente seu. Não furtar. Não tomar aquilo que não é legalmente teu. Isso é roubar. Quando a pessoa se apossa de algo que pertence a outra, isso é roubo. Ela se apossa daquilo. Não há justificação ou justificativa para a apropriação. Não tem. Este mandamento, irmãos, é um mandamento muito importante. Ele envolve não só furtar, no sentido, como a gente sabe, né, de pegar um objeto, como a gente já falou aqui, de outra pessoa, mas às vezes você furta. Este mandamento também ele é quebrado na declaração do imposto de renda, que você vai lá e coloca informações falsas, quando você tem que pagar os devidos tributos para o governo, quando você tem que pagar lá as taxas do seu carro, das suas coisas, os seus compromissos, e você passa então a roubar do outro. Ah, mas é do governo. Ah, não sei do que. Você vai arrumar uma desculpa para isso. Porém, isso não deve ser feito. Se você ter alguma coisa, confia que Deus vai te dar na condição que você está. Deus vai te dar. Se você precisa de mais dinheiro, Deus vai te dar mais dinheiro. Ele pode abrir uma porta de um emprego melhor. Se você está necessitando de algum bem material, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas não tenta ganhar as coisas a partir da esperteza. O profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, ele diz assim: nenhum filho de Deus é esperto. Quer ganhar as coisas na esperteza. Roubar a oportunidade do próximo, roubar dos impostos, como nós já falamos, roubar colocando as informações falsas, coisas indevidas. Aquilo que é de direito é seu, mas o que não é, você não deve nem querer isso. Não queira isso para você, porque o amor ao dinheiro é o pecado básico que é condenado por Deus. E muitas vezes essa ganância por furtar, por prejudicar o próximo, ele vem desse amor ao dinheiro. E esse não é, o mal não é o dinheiro, veja bem, o mal não é o dinheiro. Isso aqui é bom a gente deixar bem colocado, né? Não é o dinheiro que é o mal. A Bíblia não diz assim, o dinheiro é a raiz de todo mal, não. É o amor ao dinheiro. Quando você desvia o seu amor para aquilo que não é lícito, para aquilo que não é de Deus, você vai ter sempre problemas. E com o dinheiro não é diferente.
Então, este pecado básico é condenado aqui em não furtar. Por isso que nós devemos ter um coração puro diante de Deus para que possamos ser abençoados. O próximo mandamento, o 9º mandamento, é não dar falso testemunho. O 8º mandamento falava das coisas privadas, de roubar, tirar um bem de uma pessoa, ou deixar de cumprir uma obrigação que era sua e prejudicar a outra pessoa. E aqui, no 9º mandamento, é não dar falso testemunho. Isso está falando também de roubar a reputação de uma pessoa. Olha só como que isso é grave. Roubar já é errado. Mas também você pode, através do falso testemunho, roubar a boa reputação das pessoas. A gente deve ser sincero naquilo que nós falamos. Devemos falar sim, sim, não, não. A nossa conversa deve ser direta. Nós não devemos, de maneira alguma, prejudicar a reputação de ninguém. E como o inimigo gosta, irmão, de atingir a reputação das pessoas. Você sabia disso? O inimigo, ele gosta de atingir a reputação das pessoas, principalmente dos filhos de Deus, daqueles que estão do lado da verdade. Ele não podendo vencer eles com a palavra, porque eles têm a palavra da verdade, não conseguindo vencer eles com a palavra da verdade, então ele logo arruma uma coisa. Ele logo arruma algo para poder ir lá e perverter a coisa e ir na reputação daquela pessoa. E isso, irmãos, presta atenção. E isso é a maior arma que o diabo tem. Porque ele tocando na reputação daquela pessoa, as outras pessoas que não têm discernimento espiritual vão querer se afastar daquilo. Daquela pessoa, melhor dizendo, me perdoem falar daquilo, mas daquela pessoa. Então é uma arma que o inimigo utiliza. Por isso que caráter é aquilo que nós somos. Caráter é o que você é. Reputação é o que falam de você. Você não é aquilo que as pessoas falam de você. Não é. Você é aquilo que é na sua alma, na sua essência. Por isso que você tem que ter uma consciência com Deus de um coração puro, de um coração dedicado a Deus, de um coração caminhando para a perfeição. Porque perfeição é um processo, não é um estado, mas é um processo de... E a nossa perfeição vem por representação hoje. Nós somos representados, perfeitos por Jesus Cristo. Porque quando Deus nos olha lá do céu, Ele olha para Jesus Cristo, Ele olha para o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, ele nos ensina isso. O vermelho olhado através do vermelho fica branco. Então Deus olha para as suas imperfeições através do sangue de Jesus Cristo e Ele te vê perfeito, porque você está representado por Cristo lá na cruz do Calvário. Como isto é grande. Viu como esses mandamentos são grandes, irmãos? Então, reputação é aquilo que falam de nós, não é o que nós somos. Caráter é o que você é por dentro. Entenda aqui como caráter, como uma boa consciência para com Deus, das suas atitudes, do seu coração. E aprenda também a não julgar as pessoas pelo que os outros falam dela. Hoje é tão comum, com essa era de mídias sociais, de a gente julgar por aquilo que os outros estão comentando, pelo que os outros estão falando. É muito comum você encontrar pessoas dizendo assim, você ouviu falar sobre aquilo, você viu aquele assunto lá? Você viu que estão falando de fulano? Mas será? E tal, e não sei o quê, e isto, e aquilo outro? Roda de escarnecedores, tocando na vida das pessoas, sem realmente saber de fato o que constitui aquilo. E quando você faz isso, você entra no falso testemunho também.
Porque você não está falando a verdade em relação àquela pessoa. Na verdade, você nem sabe qual que é a verdade. Você está pegando opiniões de outros e virando uma testemunha também, uma falsa testemunha. Na mensagem do profeta de Deus para esta era, chamado Testemunhas, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Desculpa, o nome da mensagem que está aqui comigo é o testemunho de uma verdadeira testemunha. O profeta fala assim, presta atenção no que ele fala. A testemunha verdadeira, o testemunho verdadeiro, ele só é aceito, a pessoa só é aceita como uma testemunha verdadeira quando ela viu o fato mesmo, não pode nem ter um vidro entre elas. Se ela viu ali pelo vidro, se ela viu por uma fresta e assim por diante, ela não se constitui uma testemunha verdadeira, porque pode ter alguma distorção, pode ser questionada. Aquilo que ela viu pode ser questionado, mas quando você está ali, de fato, vendo, irmãos, o próprio Senhor Jesus disse, com o jugo com que julgas, você será julgado. Com o peso que você pesa as pessoas, vão pesar vocês também. Então guarde isto profundamente dentro da tua alma. Não dar falso testemunho. Lembra da tua conduta. Não devemos divulgar nada se a gente não sabe que é verdade. E se a gente for mais profundo ainda, mesmo sabendo certas verdades, você não vai ser um difamador. Não, de maneira alguma. Mas pelo contrário, existe o procedimento bíblico correto para esses casos. Mas vamos avançar aqui no nosso último mandamento, o 10º mandamento, não cobiçar. Este mandamento, ele está por baixo dos 4 mandamentos que nós acabamos de ver, né? Matar, adulterar, roubar e mentir. E eles são resultado de desejos errados que inflamam o nosso coração. O coração é lá no coração onde se inicia toda a rebelião. Então, os 10 mandamentos, ele vem para despertar, e agora pegando o 10º mandamento aqui, que é não cobiçar, ele pega todas as outras coisas e engloba todos os outros mandamentos, que fala do relacionamento, do 5º para baixo. É importante isso, do 6º para baixo, né? O 6, 7, 8, 9, 10. É importante você gravar isso. Porque a cobiça, ela começa no coração. O mal começa lá. E este mal, tendo início lá no coração, ele vai então ir para as suas atitudes. Aí vai matar, vai roubar, vai adulterar, vai dar falso testemunho. Porque tudo isso está lá dentro de uma cobiça, de um desejo, de algo que está por dentro. E quando você tem um coração mau, ele vai ter atitudes más. Coração mau vai levar a atitudes más. Então nós devemos vigiar os nossos corações. Pessoas gananciosas transgridem os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, para satisfazer os seus próprios desejos. Pois o coração em pecado vai trazer atitudes pecaminosas. Cobiçar é alimentar o desejo interior por qualquer coisa que Deus considera pecaminoso. Vou repetir para que você grave isso. O que é cobiçar? É alimentar desejos interiores por qualquer coisa que Deus considera pecaminoso. Irmãos, vamos nos afastar de todo pecado, de todo mal. Vamos buscar um coração puro, um coração constrito. Sim, um coração humilde diante da presença de Deus. Nós não estamos falando aqui de perfeição moral. Nós não estamos falando aqui de uma perfeição humana, legalista. Não tome por isso. Mas lembre-se, guarda o teu coração, diz em Provérbio. Sobre todas as coisas, guarda o teu coração, guarda do mal, guarda da cobiça, guarda do adultério, guarda de matar, de roubar,
de dar falso testemunho. Guarda o teu coração dessas coisas. Tudo que é pecaminoso, tudo que Deus considera pecaminoso, se você ficar alimentando isso, você cai neste 10º mandamento, que é o da cobiça. Então, os 10 mandamentos, eles terminam com uma ênfase de um bom relacionamento com o nosso próximo. Pois o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Depois nós vamos ver São Mateus 22, a partir do verso 34, Levíticos 19, 18. Se amamos o nosso próximo, nós não cobiçamos o que ele tem, não roubamos o que é dele, não mentimos sobre ele, nem fazemos qualquer coisa que Deus proíbe em sua palavra. Por isso o amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 8. Como nós poderíamos ir profundamente nisso, como nós poderíamos adentrar nisso. Porque o profeta de Deus para esta era, ele diz assim, sem amor ninguém entra lá. Como nós poderíamos realmente ir bem profundo dentro da mensagem do profeta de Deus para esta era, várias mensagens, ele fala que sem amor você não entrará lá. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. He